Bom dia, mais uma vez, uma quinta-feira no Focando Vidas. Ministério dentro do LVO Luz e Vida aos Orientais. Se é a primeira vez que você está conosco, seja bem-vindo. E os que já estão conosco, aliás, eu recebi assim algo fantástico. Nós começamos a desenvolver as lives tanto no Face, YouTube e aqui, exatamente para que pessoas em outros países pudessem estar reciclando, né? Missionários reciclando a palavra de Deus, ou mesmo pessoas que estejam lá fora e que possam querer se aprofundar mais na palavra do Senhor. E eu recebi algo assim que foi gratificante por misericórdia do Senhor. Uma pessoa na Índia, Caxemira, me escreve dizendo que havia assistido o podcast número 8 e que havia gostado muito da forma, né, de todo. Então, isso realmente, poxa, eu sei que tem gente que nos acompanha em diversos países, mas essa da Índia, para mim, realmente foi muito gratificante. Bem, você pode compartilhar tudo que realmente nós gravamos aqui, inclusive o que eu faço ao vivo, na quarta-feira, 18h30 e sexta-feira, 18h30, nós colocamos no Raul Nogueira Canal, lá no YouTube. E aí você pode entrar, se inscrever, se você não é inscrito, e compartilhar, passar para outras pessoas, porque o meu interesse é que muitos conheçam a palavra do Senhor. Aqui não é nada meu. Tudo que eu falo está escrito, eu sou apenas um mero instrumento do Senhor. Então, você está sendo desafiado realmente a mergulhar na palavra de Deus para ter experiências com o Deus da palavra. Ok? Então nós vamos dar continuidade hoje à série que nós estamos fazendo, 1 João capítulo 4, e hoje nós vamos começar a partir do versículo 7. Vamos dar uma comentadinha no que nós falamos anteriormente, mas o foco hoje é exatamente algo que me impressiona muito, principalmente a frase que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. E nós vamos explicar por quê. Tá bem? Seja bem-vindo outra vez e que você possa ser muito edificado hoje. Dona Graça, o que tem para nós hoje? Como vai? É uma alegria, né, podermos estar aqui, né, porque isso foi um presente de Deus. Usou uma pessoa maravilhosa que nós conhecemos, né, e nos deu de presente esse podcast, né, então estamos muito alegres, né, agradecidos ao Senhor, porque é Ele que nos dá esses presentes maravilhosos, né, então estamos muito alegres. Que Deus nos abençoe. Seu Marcos, o que me conta? Tudo bem, um pouquinho gripado, mas estamos aí vivos. Você também, é? A casa inteira, né? Todos nós, né? Começou da dona Luciana, foi para Graça para mim, acho que para você, então eu também estou muito fanhoso. Mas... Esse calor também, a gente coloca o ventilador, né? Aí o ventilador acaba fazendo a gente ficar com friagem, né? E aí, como é que está o seu mercado? Tá bem. Tá bem? Tá bem. Conta um pouco. Como é que tá isso? Cara? Então, a gente está negociando com outras empresas, a gente mudou um pouco a forma de prospectar, né? E aí estamos negociando, algumas empresas vão ver. Elas falaram que eu vou começar o mês que vem, né? Certo. Então a gente mudou um pouco a forma de prospectar, né? Antes a gente estava por telefone, mas a gente viu que tem um outro aplicativo que a pessoa já está com a necessidade, né? Naquela área. Então basta a gente entrar em contato e fazer toda a negociação. Então eu estou na fase de negociação. E o que você faz mesmo? Eu faço anúncios, né? Anúncios no Google, no Facebook, no Instagram. E para entrar em contato? É o 11 94723 1984. E tem outro? Eu tenho, que esse é novo, né?
É 19 98 25 25 965. Ah, ok. Ok. Bom, de qualquer forma, nós temos orado a Deus para que muitos clientes Muitos possam aí. irmãos, né? Muitos irmãos possam se animar. Que alguns possam compartilhar, possam. Porque É uma necessidade. todo negócio, A alma do negócio o que eu tenho percebido é isso, é que propaganda. alguns, pelo menos que eu converso, empreendedores têm medo de fazer isso, de investir nessa área. Esse investimento. Porque acha que o que é, não sei como é que é. Então, normalmente os grandões, aqueles que já são, esses sabem o que é e estão fazendo com grandes organizações. Né? Mas exatamente aqueles que creem que deveriam crescer têm medo, né? Acham, por exemplo, que tá bom, então eu vou fazer 1 mês, 2 meses, se não der retorno eu paro. Não vai dar, né? Porque você é um facilitador, eles têm que ser conhecidos, né? Sim. É investimento contínuo, né? Sim. Daqui para frente, se tornar conhecido, né? Com a pandemia, as empresas elas precisam estar investindo nisso, porque agora o mundo é digital, né? Quem não está no Google, quem não está na internet, não existe. Está fora. Não existe. Você tem que ter um site, você tem que ter um anúncio, você tem que ter alguma coisa. Ok, agora vamos falar daquilo que realmente é mais importante para nós, que é a palavra do Senhor. Não que isso não seja importante, mas essa para mim está acima de qualquer outra coisa. Sim. Bom, nós no capítulo 4 nós falamos a respeito de discernimento de espírito. Conversamos bastante a respeito disso, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 6, e ficou muito claro que aquele que conhece a palavra de Deus e o Deus da palavra, dentro dele está habitando o próprio Deus. E quando alguém fala alguma coisa ou escreve, está vendo um filme, vendo um vídeo, e aquilo está fora, não bate com a palavra do Senhor, parece que um sininho toca ou tem alguma coisa errada. Né? E isso tem livrado muitas pessoas de permanecerem, inclusive, dentro de igrejas falsas, dentro de igrejas que estão usando o nome de Jesus para ganhar dinheiro, usando o nome de Jesus. Eu estava até comentando na live que eu fiz ontem, e foi uma live pesada lá em Malaquias. Então já eu vou colocar no YouTube, por enquanto está no Face ainda. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Né? É o Senhor Deus falando em Malaquias com respeito ao povo de Israel, que depois do cativeiro, 70 anos de cativeiro, e o Senhor usa Ciro, né, o Medo-Persa, para mandar vários com Esdras, né, para reconstruir o templo, e depois vai Neemias para reconstruir os muros, né? E então entre esse processo da saída, né, da primeira ordem, que inclusive é mencionado lá em Daniel, até Malaquias, 100 anos se passaram. Mas o interessante é que aquele grupo que está ali continuou errado. Os sacerdotes tendo uma atuação terrível, desprezando o Senhor. Ou seja, como ser sacerdote? Dava um status, dava uma posição social, à semelhança de alguns pastores de hoje, de alguns bispos, de alguns ditos apóstolos. Então, na mesma acontecia lá. Então, eles estão fazendo vamos dizer assim, um teatro. Todos os rituais que eles praticavam era algo simplesmente mecânico. Não tinha nada a ver com Deus. E o Senhor fala através de Malaquias: vocês não me honram. Vocês estão oferecendo para sacrifício não um cordeiro perfeito, sem defeito, macho. Vocês estão dando coxo, cego, tudo que tinha problema, né? Doente, né? E ele até pergunta se você ofereceria isso ao governador, né? Aquele que está liderando o teu país, né?
É claro que não. E isso é muito triste, porque a gente percebe que ainda é muito fácil, porque se as pessoas não conhecem, é muito fácil manipular. Então, as pessoas, que nem eu falei da outra vez, as pessoas não serão excusáveis diante de Deus. Sim. Porque essa palavra ela foi feita clara. para todos. Ela é clara. Né? E foi dado também os dons para os mestres, pastores, mas é muito fácil você conduzir uma plateia que não conhece. Entendeu? Porque o que conhece a palavra de Deus, ele vai te dar trabalho. Sim, claro. Você vai ter que pesquisar, Claro. você vai ter que conhecer. Você não vai ter como manipular. Você não vai poder manipular. Então, assim, é muito triste isso. Eu fui uma religiosa há muito tempo, mas isso me deixou muito mal. Porque eu falava, poxa, então o problema é minha igreja. Então eu vou procurar uma igreja. Eu entrava numa igreja, saía, eu falei, meu Deus, o que é isso? Manipulação de mente das pessoas, mas as pessoas, é muito mais fácil você chegar no domingo, vestir a sua roupa de domingo, pegar a sua Bíblia, colocar debaixo do braço e chegar na igreja e abrir a boca e o pastor colocar o alimento. Mas pode ser um alimento estragado. Se você não conhece. Se você não conhece, como é que você vai... Ah, será que é esse sabor mesmo? Será que estou comendo... Poxa, essa comida ela tem que ser muito saborosa, ela tem que transformar a sua vida. Então, é muito gostoso você conhecer a Deus e a sua palavra. Nós estamos quase terminando a série de 1 João e eu vou direto para Judas depois. É maravilhoso. Judas é uma pancada. Então, você está lendo. 1 João você está lendo o jornal de hoje. Se 1 João olha, Judas é algo assim fantástico. E fala o que nós estamos vendo. Inclusive vivendo hoje, né? Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vendo e vivendo isso. Ok. Então nós vamos começar aí no versículo 7, depois que ele fala tudo isso, ok? Então, ele vai estar abordando quanto ao espírito verdadeiro e amoroso que vem de Deus e não aquilo que é do homem, algo que o homem está gerando, o homem está fazendo, não é? E esse capítulo 4 aqui, esse versículo 4 é muito versículo interessante. 7, eu estou falando versículo 7, 4, não, mas 7. O 4 4? Ele fala assim, filhinhos, vós sois você está de Deus. Recordando. Eu estou recordando. E os que já tendes vencido o maligno. É aquilo que nós estudamos lá em 1 João 2, que a gente sempre fala, né? Eu vivi isso aí. Eu era filhinho, eu queria pregar para o mundo inteiro sem conhecimento, sem base nenhuma. Mas quando eu me tornei jovem, o que aconteceu? O maligno vinha com tudo em cima de mim. Ah, você fez isso, você não é crente. Ah, você falou aquilo, você não é crente. Entendeu? Então, você começa a ter problemas. E aqui ele fala, no 4. Muito bem. Ele fala, vós que sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo que está em nós. Exatamente, é maior do que os demônios que tem perturbando. Mas... E ele fala no 5, eles são do mundo, nós não. Por isso falam como quem é do mundo. E o mundo os ouve. Né? E acha bonitinho. Nós somos de Deus, os 6. Quem conhece a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. Assim é o que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, poxa vida, quando você conhece e você fala, a própria palavra diz, você pode vencer o maligno. Porque tem muitas pessoas que pensam que Satanás é a mesma força de Deus. E não é mesmo. Deus é que fez. Não, Deus é todo poderoso, não tem nada. E os fez, assim, miríades e miríades de anjos. De uma vez. Agora, nós não. Nós fomos feitos pela mão de Deus. Nós somos gerados no seio da nossa mãe, sob a supervisão de Deus. Lá em Salmo 139 fala isso.
todos os nossos dias foram escritos E determinados e quando determinados quando nenhum deles- nenhum deles nenhum deles haviam. havia. Então você está aqui com um plano, com um propósito, e você precisa saber disso. Claro. Você vai viver, vai passar na terra como um indigente, Uhum. né? Então você tem que viver, você tem que fazer diferença, você tem que deixar uma marca. E essa marca é a marca de Jesus. Muito bem. Nós vamos estar iniciando agora o que seria, como seríamos conhecidos? A palavra de Deus fala que qual seria a nossa maior marca? O amor. Não ouvi. O amor. O amor. Sim, Falem mais alto porque a gente tem que ouvir. é o O maior amor. mandamento. A grande questão é, nós temos, assim, nesse período que nós estamos vivendo, o aumento do egoísmo e a diminuição do amor é sentida e é cumprimento bíblico. O amor se esfriaria de quase todos. Tá bom, tudo bem, o mundo pode não ter o amor verdadeiro, porque o amor do mundo é aquele amor condicional. Eu faço isso para você, para que você me dê alguma coisa em troca, né? Mas o amor ágape, o amor de dar-se, esse é incondicional. E esse, Sem muitas esperar e troca. muitas igrejas hoje estão, vamos assim, virando verdadeiros clubes. Simplesmente reuniões sociais, alegria, sem confronto, sem falar em pecado, sem mostrar como que a pessoa pode mudar, se tornar uma pessoa digna, não é? E pior, a maioria dessas igrejas, que realmente não se aprofundam na palavra de Deus, elas estão gerando meninos de rua espiritual, ou seja, Efésios a pessoa 4. corre aonde que está dando o ibope Sim. atual, né? Sim. E mais, muitas delas fazem correntes de oração, né? Muitas. Só que, cada vez que há essa corrente, eles vão lá se repetindo naquilo que já falou na outra corrente, né? E não resolve. Por quê? Porque se você examinar os pedidos, primeiro, muitos desses pedidos são pedidos que realmente Deus não vai atender mesmo. Segundo, muitos pedidos estão sendo em consequência de pecado. Só que como não há confronto, ninguém fica sabendo qual é a raiz daquele sintoma, daquela depressão, daquele problema. Por quê? A palavra de Deus não é mais pregada, não é mais exposta. Não confronta mais. E por que não confronta? Porque diminui o número de pessoas. Porque hoje, a maioria das pessoas não estão querendo ser confrontadas. Estão querendo ouvir coisas aprazíveis. Aquela igreja fala muito sobre pecado. Eu conheço um pastor que foi mandado embora e ficou sabendo depois, um que gostava muito dele, falou, você sabe por que você foi mandado embora? Ele falou, não sei. Porque você pegava muito sobre pecado. Então, as pessoas não querem mais. Então, elas não querem ser confrontadas para haver uma mudança, mas ao mesmo tempo continuam infelizes, depressivas, com Sim. problemas e buscando Tomando ajuda, remédio. buscando até benção. ajuda de remédio, de Sim. médicos, de psiquiatras, de psicólogos. Só quer a benção também, né? Hã? Só quer a benção, Só quer né? a benção. Só que é a benção, e não o Deus da benção. Né? Exatamente. E mais, não querem a disciplina quando estão no erro. Ou seja, eles querem continuar no pecado, adulterando, tendo assim, a gente até viu acho que foi um vídeo, né, que nós vimos, ou foi na televisão, foi um trailer de uma novela que você comentou lá, várias pessoas traindo a outra. Horrível. Coisa mais horrível. Eu não assisto novela. Aquilo foi um trailer. Aquilo simplesmente é o retrato do mundo atual. Só que as pessoas que estão sofrendo... Mas é uma coisa Passam- horrível. Como Sim, é que as é pessoas horrível. podem Mas gostar daquilo? Querida, mas essa é a vida deles, eles estão dentro desse contexto e acham que isso é normal. Então, quando uma pessoa consegue sair fora e olha, fala, nossa, onde eu estava? Né? Então, há necessidade de se levantar mais e mais pastores que confrontem, que mostrem, olha, isso que você está fazendo
e que está gerando tristeza, que está te gerando mágoa, rejeição, é por causa disso. Doenças psicossomáticas. 90%, o doutor Renan, acho que uma vez falou para nós, acho que é 90%, diz que a maioria das doenças são psicossomáticas, 90% delas. Sim. Né? Se eu estiver errado, Renan, depois você me corrige, tá bom? Mas a grande questão é amor. Então nós vamos dar uma lidinha aqui e a gente vai ver algumas coisas interessantíssimas agora. Vamos lá. Amados, amemos-nos uns aos outros. Isso é mutualidade. Amemos uns aos outros é contrário de membros egoístas. Membros que olham apenas o seu próprio umbigo. Não. É aquela pessoa que tem a coragem de olhar no rosto do irmão, perceber, e o Senhor tem me dado essa facilidade, perceber que ele está com problema. E não é simplesmente, está tudo bem, meu irmão? Ah, tudo bem. Não, chama ele à parte e fala, querido, está precisando de alguma coisa? Precisa de oração? Está passando alguma necessidade? Não se faz mais isso. Aqueles que quando a pessoa pergunta, está tudo bem? E responde, está tudo bem? É porque eles temem até mexer naquilo e todo mundo fica sabendo se o problema é um problema que ele se envergonha, ou puxa, eu estou depressivo, afinal de contas. Então, isso precisa acabar, porque a palavra fala, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus, ou seja, um dos sinais evidentes que você é filho de Deus e que nós estudamos no capítulo 3, que mostra entre o filho do diabo e o filho de Deus, é esse, é o amor. Então, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Essa palavra conhecer é ter intimidade. Não é simplesmente saber que, por exemplo, eu conheço, eu sei que existe um presidente do Brasil, né? Hoje. Eu vejo vídeos, eu vejo algumas coisas escritas e tal, mas eu não o conheço. Eu sei coisas a respeito dele, informações truncadas, mas eu não o conheço. Se eu fizesse parte do grupo dele, se eu caminhasse com ele, andasse com ele, então eu poderia dizer, eu conheço fulano. E aqui ele está falando que quem realmente ama, nasceu de novo e conhece a Deus. Aquele que não ama, então ele vai começar a mostrar o inverso. Sim. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus não tem amor. Ele é o próprio Ele é essência. amor. E mais, é impossível qualquer pessoa querer aplicar essa palavra, principalmente nessa área de amor, sem ter nascido de novo. Sim. Não dá para imitar. Você não pode fabricar. Não. Então ele fala, aquele que não ama, é uma afirmação, não conhece a Deus, é o inverso. Pois Deus é amor. Olha, se Deus é amor e você não ama, não está batendo, não é? Normalmente a gente, quando a gente anda muito com uma pessoa, seja ela boa ou ruim, a gente acaba imitando, vamos dizer assim, né? Sim. Então, se você está longe da palavra, você vai acabar tendo reações outros a seguir, né? Então, que vão estar falando mano, e palavrões e tudo, porque hoje o falar normal do mundo é palavrão, inclusive de mulher, né? Eu de vez em quando fico, eu fico assim, eu estou fora do mundo, isso eu sei que eu estou fora do mundo. Então, quando a gente fica mais com Deus, a gente tende a seguir mais o que Deus fala, né? Sim. Agora a pessoa nem lê a Bíblia, aí quer se amar a Deus. Então eles sabem muito superficial e depois surge um problema e aí o que eu faço, né? Não faz nada. Aí enlouquece, né? Vai Ele buscar vai procurar a resposta em qualquer coisa que né? dê um alívio, né? Então é que ele fala, nisto se manifestou o amor de Deus. Como, né? Em nós. Como é que quando ele fala nisto, João sempre mostra, né? Foi dessa maneira aqui, né? Então, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Esse versículo 9
Se as pessoas meditassem um pouquinho só nesse versículo, muita coisa iria mudar. Por quê? Porque ele começava a fazer alguma pergunta. Peraí. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Como? Em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então a pessoa tem que perguntar, quem é esse Filho? Será que realmente eu o conheço? Será que eu tenho intimidade com ele? E para começar a ter intimidade, qual é o passo primeiro que eu tenho que fazer? Nascer de novo. Ninguém vai Nascer do Espírito. colocar a vida nas mãos de Jesus sem saber quem é Jesus. Jesus não é um profeta, Jesus não é um filósofo, Jesus não foi apenas um bom homem, Jesus não passou a existir só quando nasceu de Maria, não. Jesus é o próprio Deus. E não só o próprio Deus. Na Trinidade, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus criou o universo, mas foi a segunda pessoa, o Verbo, quem criou todas as coisas e sustenta tudo pela palavra do seu poder. Ora, se ele fez tudo isso e entra no mundo por causa de nós, e quando ele vai para a cruz do Calvário, ele recebe nele todos os nossos pecados, todas as nossas sujeiras, aquilo que eu deveria receber de Deus, o Pai, me levando para o inferno, Jesus recebe no meu lugar, morre a minha morte, ressuscita. E um dia ele falou, Raul, vinde a mim. E eu falei, eu vou na hora. Me arrependi dos meus pecados, convidei ele para ser meu Senhor e Salvador. Então, esse versículo 9 está fazendo uma afirmação, que o amor de Deus em nós é provado através desse Deus, o Pai, enviar o seu Filho unigênito, porque o unigênito é o único da espécie, né, ao mundo, para quê? Para vivermos por meio dele. Isso Ora, também mostra o amor de Deus, né? Deu o sim, seu próprio filho, sim. né? Ele foi até a última consequência em termos de amor, né? Se Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a pessoa tem que começar a perguntar, lendo esse versículo, quem é Jesus? Né? Se ele está dizendo que eu vou ter vida por meio dele, eu preciso saber como. Como é que eu faço isso? Não é? E aí esse é o grande problema. Eu entre algumas igrejas que eu vou pregar, a gente é convidado a pregar em muitos lugares, e tem pessoas que estão lá já há 10 anos, 15 anos, não sabem quem é Jesus. Muitas vezes não sabem nem que foi ele quem criou o universo. Recentemente nós comentamos isso, né? Olha só, o versículo 10. Nisto, ele usa muito essa expressão, nisto, né? Dessa forma, né? Dessa maneira, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Alguém aí lembra do que é propiciação? Você lembra, Marcos? Eu lembro que no Velho Testamento tinha o propiciatório. Propiciatório, perfeito. E o que servia o propiciatório era onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano com sangue, aspergia sobre a tampa da arca, que era o propiciatório. Por qual motivo? O que acontecia com aquilo? Aí, aquilo ali era como se ele fosse uma ação de perdoar os pecados, de cobrir os pecados de todos os povo de Israel. Então, o propiciatório era o local onde, ao aspergir aquele sangue, que apontava para Jesus, apontava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era uma coisa horrível, porque animais inocentes eram mortos no nosso lugar, no caso, no lugar deles, né? Apontando para Cristo. Então, o próprio Deus foi quem colocou isso para eles fazerem. Era uma maneira que aquilo, quando eles faziam... Né? Não era simplesmente um ritual vazio, mecânico, né? Tinha que haver arrependimento. Sim. E aí, a ira de Deus se desviava de sobre o povo de Israel. E Jesus se torna o nosso propiciatório, a nossa propiciação.
Então, Jesus, diferente daquela época, ele não veio apenas cobrir temporariamente os pecados. Ele veio retirar completamente, uma vez por todas. Hebreus fala isso várias vezes. Então, a morte do Senhor Jesus, o Deus homem, ao entrar nesse mundo, se esvaziando da sua glória, do seu poder, porque se ele entrasse com a sua glória, não ficavam vivos. Então, ele tabernaculou num corpo, impedindo que a sua glória se manifestasse. Ele agiu aqui durante todo o tempo como servo, através do Espírito Santo, e quando ele vai para a cruz do Calvário, ele atrai sobre ele todos os pecados da humanidade, do primeiro homem que nasceu até o último que vai nascer depois do milênio. Até o milênio, até o finalzinho do milênio, porque depois não tem mais. E aquela sujeira enorme foi sobre alguém que tinha poder para limpar tudo isso. Porque Tirar toda Deus. aquela sujeira, porque quando havia o sacrifício lá, porque era uma vez por ano, né, que havia todo aquele sacrifício, toda pessoa levava um cordeiro, um cabrito, um novilho, né, e aquilo era céu aberto. Primeiro era pessoal tal, Sim, mas esse sacrificar um animal inocente. Segundo, aquele sangue, ele era escorrido até um certo lugar, que caía no precipício. Aquilo, lá o sol é muito quente, então aquilo cheirava mal. Imagina, era um negócio horrível. E Deus falou, já estou cansado disso. E ele estava cansado não por causa dos rituais que ele mesmo ia falar. Eles estavam cansados porque o pessoal estava fazendo de uma forma mecânica. Né? Aquilo que é o que se faz hoje não em que muitos estava grupos. verdadeiramente arrependido dos seus pecados, Sim. mas fazia como um ritual. Né? Então ele falou, já estou cansado das gorduras, de tudo que vocês estão fazendo, porque vocês estão longe de mim. Vocês fazem isso mecanicamente. Exatamente. Então é muito difícil. Então, a morte de Jesus deixa bem claro que ele se tornou propiciação pelos nossos pecados. Sim. Ou seja, o efeito que ocorreu na cruz foi uma vez só para sempre. Hebreus 9, 10. Então ele se torna, uma vez ele se torna, como assim, porque se ele fosse só Deus, ele podia perdoar pecado, mas não podia morrer. Se fosse só homem, ele podia morrer por nós, mas não podia perdoar pecado. Por isso ele foi Deus homem. Como Deus ele perdoa, como homem ele morre. Ele fez a obra completa. Né? E ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Está vivo. E vem buscar a igreja agora. E quando eu falo buscar a igreja agora, não é parede. São todas as pessoas que um dia nasceram de novo, tiveram encontro com Cristo, perceberam que eram pecadores. Que se morresse do jeito que estava no inferno. E isso não impede. Está cheio de gente dentro dessas igrejas ditas evangélicas que estão mortos. Então, igualzinho a pessoa que nunca entrou. Então, ele se torna, e ele ressuscita, e ele faz aquele convite que eu já falei aqui 1000 vezes. Vinde a mim. Ele não falava para tal pastor, para tal denominação, não. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então, quando o Espírito toca o coração e a mente de alguma pessoa que sabe que a vida não está bem, falta alguma coisa, já tentou de tudo, já foi para Umbanda, que em banda maçonaria, já todas foi para igreja evangélica, católica, só que lugares que não estão realmente pregando, expondo a palavra. Jesus não está dentro de uma parede. Sim. Né? Jesus é um relacionamento. Então, quando essa pessoa começa, porque Deus começa a incomodar. Quando uma pessoa começa a incomodar e começa a perceber que não está legal, tem alguma coisa errada, é porque Deus já está traindo. E aí Deus manda alguém. E a pessoa, então, tem um encontro com Cristo e se converte. Amém. Então, ele fala aqui, bem claro, no versículo 11. Preste bem, leia, graça, versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ou seja,
esse amor de Deus nos leva, em Amar. consequência, a amar. Porque ele mesmo fala em Romanos 5,5 que Deus ele está continuamente derramando esse amor em nós. Não foi algo que ele pôs lá atrás e parou, não. Continuamente está continuamente lançando esse amor. E nós deveríamos, então, se é um jarro desse tamanho derrubado nessa xícara, vai transbordar. Então, nós deveríamos estar transbordando de amor. Só que as pessoas do mundo de hoje, elas não compreendem isso. Elas ficam incomodadas. Eu já percebi que quando a gente expressa um amor por alguém que não crê em Deus, principalmente, ao invés dele ficar, poxa, né, o cara se importou comigo e tal, ele fica até chateado, papai, né? Tá querendo aparecer, tá querendo, né? Por quê? Porque ele não entende esse sentimento, é um sentimento que está fora dele, né? Então ele fala bem claro, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Por quê, Graça? É porque ele se revelou através do seu filho, porque Deus é espírito, né? Então, ele né, o filho, né? Ele se esvaziava, né, de toda a sua glória, porque se ele apresentasse para Adão ali depois que ele havia pecado, depois da queda, ele mataria. Adão morreria. Né? Então, quando Adão ouviu que alguém caminhava no meio do jardim, tive medo e me escondi. Então, quem caminha? Porque tem pé. Né? Falava, a voz que falava no meio do jardim. Só era ele se manifestava quando, no Velho Testamento, várias vezes o Filho se manifestou, assumindo uma forma humana, abrindo mão da sua glória, do seu poder, para falar com aquela pessoa. Né? E isso definitivamente ocorreu quando ele entrou na história. Porque antes ele apenas assumia uma forma visível, podia até ser tocado, é o caso de Jacó lutando, né? Jacó lutou exatamente com ele, né? Mas era algo que não foi exatamente como ele fez quando ele entrou na história. Tá? Aí sim, aí ele se fez carne. E hoje ele está continuamente na forma de Deus homem. E isso que ele fala aqui, ninguém jamais viu a Deus. Se vocês lembram do que nós já comentamos lá, Isaías 52:10, que Deus desnudou o seu braço, ou seja, tornou o braço visível, à vista de todas as nações, e os confins da terra verão o Yeshua do Senhor, verão a salvação do Senhor, verão Jesus. Então, o braço do Senhor se tornou visível. E Isaías 53:1, quem creu no braço do Senhor? Né? Então, quem creu no Cristo, no Filho, né? Então ele diz, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Significa que aquilo que você já experimentou de amor não é estável. O verdadeiro amor. Não é uma coisa parada, estática. Ele é aperfeiçoado. Na medida que você se derrama de amor, mais amor está sendo derramado, mais experiências você vai ter. E quantas vezes eu estava andando na rua, acho que você lembra disso, recente até, eu falei, nós estávamos pregando, a gente foi naquela feira, ali no Arauto. Tá. E tinha uma pessoa catando lata, lembra? Sim. E eu me aproximei dele, conversei, ele pediu alguma coisa dele. Aí começamos a conversar e ele vivia na rua, né? E aí ele falou, posso te abraçar? Ai, que lindo. E aí eu abracei, né? As pessoas passam e não entendem isso. As pessoas não entendem, né?
Poxa, você imagina o que esse cara deve ter falado. Pô, me viram, né? Eu existo. Tem pessoas que estão na rua, eu gosto muito disso, que fazem limpeza, vai, meu lixeiro. Eu sempre passo e São olá, tudo pessoas bem, bom trabalho, né? importantíssimas. Eles falam, nós somos É invisíveis. verdade. Ninguém nos vê. Mas eles são muito importantes, São porque importantes. eles É. limpam a nossa sujeira, né? Eu Então, vi uma vez, fizeram uma prova social, né, na rua, Ah. né? De pessoas perguntando como que ela... Porque assim, muitas vezes a pessoa vem pedir dinheiro, né? Aí de vez aí fizeram uma prova social de perguntar como que ela tá, porque ninguém pergunta, né? E teve pessoas legal. que ficaram surpreendidas, porque, assim, eles só querem dar o dinheiro para se livrar da pessoa, né? E não quer saber exatamente. E aí eles Da ficavam vida assim, dela, né? sem saber o que fazer, É porque muito interessante. ninguém perguntava o que É, a eu vi pessoa quer. uma prova social de uma menininha. Menininha na porta de um restaurante daquele de arrebentar, né? E era vestida de trapo. E ninguém, mas ninguém. Ela tá sozinha ali, isso. ninguém. Aí ela entra no restaurante. Nossa, o pessoal não queria, puseram ela fora, né? Aí foram lá, trocaram a menina, colocaram aquela roupa maravilhosa, ela dando aquele banhinho e tal. Ela tá no mesmo lugar. Sim. Passavam as pessoas, ô menina, você tá sozinha? Cadê sua mãe? Cadê seu pai e tal? Tudo preocupado. Ela entrava dentro do restaurante, senta aqui, você tá com fome, cadê teu pai? Então, isso é ridículo. Isso é E uma uma coisa, hipocrisia humana. uma coisa assim que eu gostaria de falar muito, né? Principalmente para as pessoas que são cristãs, que temem a Deus, porque Deus fez esse mundo maravilhoso, né? E as pessoas não estão atentando para isso. Por exemplo, quando você foi fazer aquele acampamento em São Paulo com os japoneses, que eles queriam pendurar a choqueira, Tá. que já estavam já idosos e tal. Aí tinha um juiz em São Paulo, japonês, ele veio dar uma palestra para nós. Eu achei muito interessante. Coisa que, assim, a gente faz, mas não percebe que você está estragando o planeta. Por exemplo, ele falou assim, se Pedro Álvares Cabral tivesse tomado uma Coca-Cola e jogado aquela garrafa na natureza, hoje ela estaria se decompondo. E as pessoas tomam, jogam cigarro, por exemplo, né? Aquilo ali é uma manta acrílica. Não seria acrílica, é outro nome. Uma manta sintética, exatamente. A pessoa termina de fumar e joga. Aquilo ali vai para o bueiro. Aquilo não é destruído. Aquilo demora... que nem tudo. o plástico, por exemplo. 200 anos, né? Por exemplo, aquilo vai enchendo de areia. Inclusive na nossa casa. Nós chegamos de São Paulo, a gente não podia usar aquele banheiro. Nem o chuveiro, nem nada. Porque a água não ia embora. E eu falo, meu Deus, né? Misericórdia, você ter um banheiro, você não poder usar, né? Aí o pedreiro estava lá, eu falei, por favor, vai colocando a mão aí dentro. Vai. Ele achou uma sacola plástica cheia de areia dentro do tubo. Nossa. Ele tirou, acabou. Acabou o problema. Agora imagina, essa sacola plástica, ela vai para o bueiro. Quantos anos ela vai ficar ali? Quantas enchentes, quantas coisas, quantas vidas foram ceifadas por causa de enchente. Porque então. esses cigarro, né? A bituca que fala, né? Do cigarro. Aquele resto. Não, o filtro. E a sacola plástica. Isso 200 anos para se decompor na natureza. E Deus fez esse mundo lindo, maravilhoso. Um dia desse, eu vi um animal marinho, ele não estava conseguindo respirar. Tadinho. Ele engoliu uma garrafa PET. Meu pai. Imagina, ele ia morrer, né? Então, assim, esse óleo de cozinha que nós, né, cozinhamos, este óleo de cozinha, se você jogar ele na natureza depois que você usou, ele demora 200 anos para se decompor na natureza e as pessoas... E nós somos cristãos, nós conhecemos a Deus e nós temos que cuidar do nosso planeta, Então, porque isso é saúde. Então, o que você está falando
vem de encontro ao que eu estou dizendo. Por quê? Exatamente. Isso é uma demonstração de amor. De amor. Não só Amor ao amor, próximo, amor, a mas você amor mesmo. por tudo Amor aquilo. ao planeta Amor e que gratidão foi a Deus. feito lindo, Tudo que ele maravilhoso. fez, né? Né? E agora as pessoas jogam pesticida nas plantas. Você hoje tem que lavar, relavar. Quer dizer, quanta água sendo desperdiçada, né? Por causa do quê? Da ganância do homem, né? Ok. Falta de amor, isso é falta de amor ao próximo. Vamos terminar? E amor a Deus. Amém. Vamos terminar porque estamos Tá. chegando lá. Desculpa, mas eu, Não, tá eu ótimo. tinha essa necessidade Não, de falar. E isso é um tema que pode ser discutido, né? Sim. Aqui fala, eu vou repetir o versículo 13, né? Sim. Nisto conhecemos que permanecemos nele, sempre usa essa expressão nisto, dessa forma, né? E ele em nós, em que nos deu o seu Espírito, né? E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como o Salvador do mundo. Então, ele está falando, por que testemunhamos? Porque ele foi, João andou com o Salvador. Ele, lá no comecinho de João ele fala, o Ele era verbo uma se testemunha manifestou. viva, né? E foi o Ele último. viu, apóstolo. ele apalpou, bom, enfim, né? Sim. Olha agora, versículo 15 e 16 é fantástico. Porque aqui mostra o seguinte, uma pessoa não conhece Jesus, não sabe nada. Aí você explica tudo isso que nós acabamos de falar. Aí, olha só, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Ele está falando isso porque os gnósticos falavam que não podia ser, né? Como Deus pode entrar nesse mundo tão caído, né? Sim. Os caras não entenderam nada. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, uma das provas que verdadeiramente eu conheço a Deus, eu tenho intimidade com Deus, que eu realmente nasci de novo, que um dia me arrependi dos meus pecados e convidei Cristo para entrar na minha vida, é o amor. Não é amor de palavra. É de verdade. E uma coisa interessante, como que eu posso concretizar, tornar algo visível? Ou seja, como é que eu posso transformar o amor em algo visível? Através do quê? Da bondade. Da bondade. A bondade é a concretização Sim. do amor. Quando eu estou demonstrando bondade para alguém, Eu estou eu estou demonstrando amor. demonstrando amor. Amém? É. Bem, nós paramos aqui. Na próxima a gente continua do 17 a 21. Depois capítulo 5 é uma paulada, né? Final. Sim. Mas aqui eu acho que já deu para a gente trabalhar bastante. E eu gostaria que o Marcos desse aí os seus comentários finais sobre esse tema. O que foi para você, praticamente? Ou seja, o que isso que nós batemos? Porque é muito fácil a gente falar, né? Olhar aqui, comentar, mas e para mim? Isso que o resumo que você falou da questão da bondade, né? É o que realmente é que nem você falou, né? Falar é fácil, mas executar A demonstração, né? é difícil. Então, por exemplo, quando alguém tá precisando, será que você fala, vou orar por você? Vai né? com paz, vai em Deus. Nem ora. O cara não chega nem a orar. Esquece. Então, assim, essa questão, assim, Deus, ele, aqui ele coloca o amor máximo da própria vida, né? E compara muitas vezes com o que a gente faz, assim, é uma balança... O que a gente faz é ridículo. É ridículo, entendeu? A gente começa a avaliar e fala, poxa, esse amor que eu faço é o mínimo. Então, assim, a ideia é você crescer isso, crescer a sua bondade, crescer aquilo que você faz e... Por isso que ele fala em aperfeiçoar. Aperfeiçoar, para você chegar, mas tem gente que acha que faz só um pouquinho e já tá bom. Você quer ver uma discriminação? Porque eu tenho visto alguns vídeos sensacionais.
uma pessoa, ok, pode ser branco ou não, né? Mas ele está na rua e ele estende a mão. Você já deve ter visto isso. E ele estende a mão e as pessoas passam, não dão a mão para ele, mas a gente desconhecia, sai, né? Eu nunca vi, mas... Várias vezes. Eu já Nos vi Estados várias. Unidos, aquele que é dos Estados Unidos? E de repente uma pessoa vem e dá a mão para ele. O cara dá de presente para o sujeito um celular daquele top, né? A pessoa toma um susto, né? Outro, ele tem assim, né? Qual que você escolhe, né? Uma caixa. Então são vários assim que eles fazem na ciência social. Eu acho lindo. Mas eu acho que esse do abraço, doar uma coisa. o sujeito está andando, a pessoa andando, ele faz assim, o pessoal sai de lá, sai da... Aí eu vi, né? Tem uma dessas, passa assim do lado, volta, fica naquela, tal, vai embora. Né? A outra passa tal, ele, né? Precisa de um abraço, né? E aí, de repente, uma pessoa vem e abraça, aí ganha um celular. Não pelo celular, mas aqui foi uma recompensa, vamos dizer assim. Presente. Porque as pessoas hoje, elas rejeitam quem não está se vestindo bem. Quem não, ele olha a pessoa, já rotula, isso aí deve ser bandido, isso aí é malandro, isso aí... Mas não é assim. As pessoas precisam realmente saber quem é para depois falar, não, ele é mesmo ou não é nada, né? É que hoje não dá para você conhecer. Antigamente você conhecia todo mundo. Eu, pelo menos, nasci numa cidade pequenininha. Então você conhece desde que você nasceu aquelas pessoas, né? Agora, em cidades grandes é muito difícil mesmo, né? Então fica, mas de qualquer forma, eu desconfiadas. acho que vale a pena as pessoas realmente começarem a se envolver, sabe? Olhar no rosto das pessoas, que nem quando essa senhora da frente aí, eu fiquei preocupado com ela, o negócio do rosto, sempre eu falo com ela, né? Legal. E estamos orando por ela. Sim. Então, poxa, não custa, poxa, você se importar com alguém. Né? Mas uma coisa que eu acho muito gostoso é quando você passa perto de alguém. Vou contar uma história para finalizar. Você lembra que eu fui fazer cateterismo lá no Samaritano, em São Paulo? Sim. Tá. Desconfiado, né? Muito coração, no final não era nada. E aí me colocaram na UTI para recuperar. Sim. E tinha uma senhora limpando, fazendo a limpeza. Você lembra disso? Você. Aí eu falei para ela, poxa, tudo bem? Qual é o seu nome? Ela falou, não. Você sabe que isso que você está fazendo é muito importante, você é muito importante aqui. Ela chorou, nunca ninguém falou isso para mim. Eu falei, filha, se você não desinfeta tal, eu posso morrer. É verdade. O teu papel é fundamental, é importantíssimo, né? O problema que está tendo hoje de infecção. Infecção, hoje né? É as bactérias, né? E acontece que eu acabei daí falando de Jesus para ela, e ela se converteu, e depois ela disse, eu não era para estar aqui hoje. É o que eu chamo de encontros marcados, né? Sim. Eu não era para estar aqui hoje. Eu vim substituir a pessoa que normalmente trabalha aqui. Olha só. Então, ok. Marcos, você encerra para a gente? Você fala oração? Uhum. Tá bom. Senhor Deus, que trabalhe no nosso coração, que possamos continuar, Pai, aperfeiçoando nesse amor. Sabemos que há muito o que fazer, Senhor, frente ao amor que o Senhor tem, mas que possamos ver qual é o nosso estágio nessa questão de amor, Pai, para que realmente possamos ter o mesmo nível de amor que o Senhor teve. Então, que nos aperfeiçoa nisso, em nome de Jesus. Amém. 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 Amados, assim terminou mais uma parte aí muito importante com respeito ao amor prático, amor de dar-se, não é? E eu quero deixar bem claro que existe ainda muitos servos de Deus fiéis à palavra, a Deus, e que demonstrem amor. Eu conheço vários. Mas, infelizmente, há muitas pessoas que estão dentro de diversas igrejas e são tremendamente egoístas. Então,
O nosso testemunho pode mudar a vida de uma pessoa desse tipo. Se envolva com as pessoas, olhe para o rosto, pergunte se ela está realmente bem, ore com ela e demonstre aquilo que Deus realmente faz por você. E te amou de graça. Ame de graça. Que Deus abençoe. Até a próxima quinta, se Deus o permitir. Amém.